Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo seja glorificado na vida de cada um de vocês que sempre nos assiste. Você, meu irmão, você, minha irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Quero compartilhar neste momento uma palavra revelada do coração de Deus para os nossos corações, que está nesse texto sagrado que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 7. Vamos para o que Deus tem a falar conosco. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nesse texto sagrado que ora acabamos de ler, encontramos na inicial desse texto aqui, no versículo 1, que esta mulher era esposa de um dos auxiliares do profeta Eliseu. O texto inicia dizendo: E uma mulher das mulheres, tá? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. A expressão filhos dos profetas é porque nesta época aqui, Eliseu, o profeta, um homem vestido de autoridade espiritual, ele era responsável por um rancho de profetas, por uma escola de profetas. Se nós antecedermos aqui as páginas sagradas, nós vamos ver o chamado de Eliseu após Elias ser levado aos céus. Mas ao desenrolar os textos sagrados, ao desenrolarmos as páginas da Bíblia Sagrada, mais à frente vamos encontrar que existia uma escola de profetas. E Eliseu era responsável por essa escola de profetas. O que se fazia nessa escola? Nessa escola de profetas se ensinava a palavra de Deus. Eliseu era professor do seminário teológico da época em Israel e ele tinha muitos alunos. Mas este homem aqui, que veio a falecer, era um dos auxiliares do profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele faleceu. Sabemos que, conforme está em Hebreus, aos homens está destinado morrerem uma vez só. Todos nós temos os nossos dias contados aqui na face desta terra. Ninguém nasceu para semente. Então, este homem, como um bom chefe de família, como um bom pai, um bom marido, sempre cuidou bem da sua casa. Porém, ele herdou dívidas, estando ainda em vida. Achando que viveria mais um pouco, possivelmente podemos conjecturar desta forma, porque a nossa vida não está na palma das nossas mãos. Mas quem é que não contrai dívidas? Uma coisa é você contrair dívidas e pagar as dívidas. Não é pecado você fazer dívida.
Pecado é você contrair compromissos, contrair dívidas e não pagá-las. Aí a própria Bíblia vai contra você se fizer isto. Mas quanto ao comprar e pagar, é a coisa mais natural, tá bom? Mas vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você que está me assistindo já está pensando em trocar de carro. Se você não quiser quitar um carro à vista na hora da troca, você obviamente vai fazer prestações, ou em 15 vezes, ou em 20 vezes, 40, 60 vezes, depende do seu padrão financeiro. Mas, naturalmente, as pessoas contraem dívidas com cartão de crédito, compra de terreno, compra da casa própria, quando a esposa e o esposo sentam e começam a ver o saldo do contra-cheque, se dá para viver com o resto que vai sobrar, eles assim buscam um equilíbrio em cima do desconto da dívida do carro, do terreno, da casa própria, porque é a coisa mais natural. Se qualquer pessoa quiser disponibilizar de um bem, ele tem que fazer um sacrifício, tem que abrir mão de algumas coisas. Então, este homem aqui, o auxiliar do profeta Eliseu, ele tinha contraído dívidas, mas veio a falecer. Tá? O texto diz que esta mulher estava viúva. Um dos grandes traumas na alma desta mulher, a viuvez. E o segundo problema é que ela não esperava que os credores iam bater à sua porta. Quando o texto sagrado também nos informa que ela é abordada por credores na sua porta e com um detalhe, querendo a paga da dívida, levando os seus 2 filhos. Dá a entender na exegese bíblica que esses 2 filhos desta mulher seriam os que prosseguiriam com os compromissos financeiros e também o compromisso de proteger a sua mãe. Agora, com os credores à porta, como aquela mulher ia sobreviver? Quem ia cuidar da sua parte financeira? Quem ia cuidar da sua parte de proteção e provisão? Os credores vieram de assalto e, mais do que depressa, queriam levar os seus 2 filhos. Por quê? A lei de Moisés, em Deuteronômio, permitia que quando alguém tinha uma dívida, poderia pagar-se trabalhando durante 7 anos. A pessoa tinha que trabalhar 7 anos até saldar a dívida. Agora, os credores também poderiam fazer outro tipo de negociação. Aquela mulher não tinha somente os 2 filhos para que quitasse a dívida, para que pagasse a dívida. Aquela mulher tinha casa, aquela mulher possuía a sua própria residência, o seu terreno, mas dá para entender que na tipologia bíblica, esses credores aqui representam Satanás. Por quê? Eles queriam levar os 2 filhos daquela mulher para ser escravo, mas ninguém que se preze gerou filho para ser escravo de ninguém. Aquela mulher, mais do que depressa, com dor na alma, sofrendo esses 2 lapsos. O primeiro lapso que aquela mulher sofre, eu já lhe falei na primeira fala, foi o lapso da viuvez. Segundo lapso agora, dívida. Esta mulher estava com um problema chamado dívida. E agora, os filhos correndo o risco de serem levados como escravo. Conforme eu lhes falei também, ninguém que se preze gera filho para ser escravo. E esta mulher não se conformou com esta situação. Sabe o que ela fez? Ela foi até ao homem de Deus, foi até o profeta Eliseu, um homem vestido de autoridade espiritual, para assim estar trazendo algo de Deus para a vida dela. Eu encontro algo maravilhoso aqui, logo no início desse texto. O problema bateu na porta desta mulher, mas só que o texto nos mostra o comportamento desta mulher. Qual foi a diretriz que ela tomou? Foi ao profeta.
ela foi buscar algo de Deus, ela não bateu boca com os credores. Deixa eu te dizer algo aqui em primeira mão que o Espírito Santo está mandando dizer. Quem sabe os credores estão batendo na sua porta, querendo levar algo seu, e está dizendo que é legal, recebeu legalidade. Por quê? Os credores estavam querendo levar os 2 filhos daquela mulher porque tinha legalidade na lei de Moisés. Mas só que existia outro algo que aquela mulher não precisava perder os seus 2 filhos para os credores, que era o seu imóvel, a sua casa e alguns outros bens. Mas os credores queriam os filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Satanás quer destruir os filhos. Satanás quer destruir as famílias. Satanás, ele quer escravizar o homem na prostituição. Isso mesmo, o desejo dele é escravizar seus filhos na prostituição, nas drogas, nos vícios, na mentira, longe de Deus. Mas se você que está me assistindo tomou uma decisão de ir até Deus, aleluia, a história da sua vida vai mudar. Nenhum credor vai pôr a mão naquilo que é seu. O que Deus te deu é teu, e credor nenhum vai roubar, credor nenhum vai levar, credor nenhum vai ter o gostinho de dizer: é meu escravo. Não, não e não. Eu estou investido, eu estou tomado da glória de Deus aqui para te dizer: faça como aquela mulher. Vá à pessoa certa, não bata a boca com o problema. Se teu filho mudou de comportamento dentro da tua casa, ou se tua esposa, teu marido mudou o comportamento, você está sentindo que tem credor querendo levar ele para ser escravo de algo, não bata a boca, deixa na mão de quem pode resolver. Aquela mulher foi ao lugar certo. Ela foi até ao homem de Deus, investido de uma autoridade espiritual. Eliseu ali representa um homem representante de Deus, investido de uma autoridade sobrenatural. Aleluia! A Bíblia diz que ela clamou a Eliseu. Ela não orou, ela clamou. A palavra clamar significa tom de voz elevado. Ela chegou falando ao profeta com um tom da voz alterado. Ora, haja vista o sofrimento que ela estava vivenciando, a viuvez e agora dívidas. E o pior, o assédio moral. E também ela estava sofrendo uma humilhação de caráter da espécie, até mesmo que qualquer um que estuda direito dá para entender o que eu vou te falar aqui. Aquela mulher estava sofrendo algo correspondente ao seu caráter. Se ela fosse processar os que fossem chegando até a sua porta, ela poderia entrar com recurso de danos morais. Sabe por quê? Quando os credores chegam à porta daquela mulher, obviamente, todos ficaram sabendo, aleluia, da humilhação que aquela mulher estava sofrendo. Todos ficaram sabendo. Você que está me assistindo, talvez esteja passando por um processo de humilhação. Talvez você esteja passando por um processo, até mesmo que a vizinhança inteira está sabendo do seu problema, mas fique tranquilo, vá à pessoa certa, não bata a boca, não discuta, escute o que eu vou te dizer aqui agora. Tome por base o exemplo desta mulher. Ela foi ao homem de Deus, aleluia. Quando ela chega até o homem de Deus, a Bíblia diz que Eliseu pergunta: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. O Espírito de Deus manda-lhe fazer essa pergunta neste momento. Você que está com problema, talvez o credor, Satanás, está querendo achar que tem legalidade na sua vida. Ele está dizendo que encontrou algum tipo de legalidade. Ele quer levar a sua saúde como escravo. Talvez ele quer levar a sua vida financeira como escravo.
Talvez ele quer atacar a tua vida espiritual, tua vida de unção, de oração, de jejum, de leitura bíblica. Talvez ele está querendo achar que tem legalidade para te esfriar e tirar esta oportunidade de ouro que você tem de estar na presença de Deus. Talvez Satanás está querendo tocar num bem seu, no teu automóvel, na tua casa, em algo que é teu. Mas o profeta disse para aquela mulher: declara-me o que é que tens em casa. Eu quero dizer que enquanto os credores só estavam com a notícia que queriam a dívida paga e ameaçando a levar os seus 2 filhos, deu tempo dela ir à pessoa certa. Eu quero dizer que enquanto ainda está no tempo da ameaça, dá tempo de você chegar à pessoa certa, dá tempo de você chegar aos pés do Senhor Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, porque este problema será solucionado. Aquela mulher vai, aleluia, a Eliseu, ele pergunta: o que é que tens em casa? E o Espírito de Deus manda te perguntar nesta hora: o que é que você tem na sua casa? Sabe por quê? O milagre de Deus na vida do servo do Senhor não começa dentro da igreja, começa dentro da sua casa. O que é que você tem dentro de casa? Declara-me. O Senhor está perguntando nesta hora: o que é que tens em casa? Você tem fé dentro de casa? Já é matéria-prima para Deus resolver o seu problema. Você tem um pouco de oração dentro de casa? Já é matéria-prima para Deus resolver o problema. Você tem um pouco de jejum dentro de casa? Já é matéria-prima para Deus resolver o seu problema. Você tem oração de madrugada em casa? Já é matéria-prima para Deus resolver o seu problema. Se você não tem nada dentro de casa, eu quero te dar uma boa notícia. Talvez a sua consciência doeu e você deve estar pensando: meu Deus, há quanto tempo eu não oro? Há quanto tempo eu não leio a Bíblia? Há quanto tempo eu não oro de madrugada? Há quanto tempo eu não jejuo? Eu quero te dizer que do nada Deus fez tudo. Você pode começar uma vida de propósito com Deus hoje, ainda hoje. E a sua história pode começar a mudar ainda hoje. O profeta perguntou àquela mulher: declara-me o que é que tens em casa. Aquela mulher tinha algo valioso dentro de casa, algo valoroso. Ela tinha algo tão precioso, mas estava num recipiente tão pequeno que ela não valorizou. Ela falou assim com um pouco de desdém: tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena vasilha de azeite, uma pequena botija. Aleluia, glória a Deus. Você tem algo de Deus aí dentro de você que é especial. Você tem algo de Deus aí dentro de você que às vezes nem você acredita que tem e que é matéria-prima para Deus realizar um grande milagre na sua vida. Aleluia. Declara-me o que é que tens em casa. Tua serva não tem nada em casa senão uma pequena botija de azeite. Tá bom, já é o necessário para Deus começar a fazer um grande milagre. Aleluia. Mas o que é uma pequena botija de azeite para um matemático, para aquele que é até mesmo um economista? Não é nada, mas para Deus é matéria-prima para realizar o seu milagre. Mas o que é uma pequena botija de azeite para uma mulher pobre, cheia de dívidas? Para o ser humano, parece que não é nada, não representa nada, mas para Deus já é matéria-prima para realizar um grande milagre. Sabe, estudando tipologia bíblica, todos nós que fizemos seminário sabemos que azeite simboliza a pessoa do Espírito Santo, azeite simboliza a unção de Deus, aleluia. Se você tem um pouquinho dela aí, já é o suficiente para Deus começar a realizar um grande milagre na sua vida.
A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus resolve tudo. A unção de Deus cura as enfermidades. A unção de Deus abre portas de emprego. A unção de Deus batiza o crente com o Espírito Santo. A unção de Deus libera dons de curar. A unção de Deus, aleluia, torna o crente um soldado valoroso. A unção de Deus faz o crente expulsar demônios. A unção de Deus faz o crente ter uma vida de oração. A unção de Deus destrói todas as armaduras de Satanás. A unção de Deus faz com que um menino, usando uma pedrinha, mata um gigante. A unção de Deus fez as muralhas de Jericó caírem por terra. A unção de Deus alcança a sua vida com um grande milagre. É só você tomar posse nesta hora. Só você tomar posse nesta hora. Aleluia. Eliseu perguntou: o que é que hei de fazer? O que é que tens em casa? Ela disse: só tenho uma pequena botija de azeite. Aleluia. Glória a Deus. Esta mulher chegou no lugar certo. Conversou com a pessoa certa. Fica aqui mais outra lição. Não perca tempo discutindo, batendo a boca com quem não vai resolver nada. Se dirija à pessoa que pode solucionar os seus problemas. Isso mesmo. Vai em quem tem a solução. Quem é que tem a solução? Jesus Cristo. Aleluia. Quando o profeta começa a dizer para aquela mulher, perguntando o que é que tens em casa, já era Deus trazendo solução para a vida dela. Aleluia. Por que Deus começou a trazer solução para a vida daquela mulher? Conforme está registrado em Salmos de número 40, versículo de número 17. Vamos ver aqui o que Deus está falando sobre a misericórdia dele. Vamos ver quando ele atende o necessitado. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Sabe por que a resposta de Deus encaminhando o milagre chegou para aquela mulher? Porque se cumpriu o que está aqui no Salmo 40, verso 17. Aquela mulher era pobre e o salmista canta: eu sou pobre e necessitado. Aquela mulher tinha necessidades. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu quero dizer, não importa sua escala de grau financeiro, não importa o que você está vivenciando no momento. Eu tenho uma palavra profética de Deus liberada para você agora. O Senhor está cuidando de você. Olha o Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da tua casa. O Senhor está cuidando dos teus filhos. O Senhor está cuidando da sua esposa. O Senhor está cuidando do seu marido. O Senhor está cuidando do seu emprego. O Senhor está cuidando da sua saúde. O Senhor está cuidando da sua vida espiritual. O Senhor está cuidando dos quatro cantos da tua casa. O Senhor está cuidando. Você começou a clamar? Você começou a orar? No decorrer desta mensagem, você está entendendo que Deus quer socorrer você? Então te prepare. Você é pobre e necessitado, mas tem um Deus que cuida de você e Ele está indo aí agora em sua direção. Aleluia. Vamos para o Salmo 69, versículo de número 33. Aleluia. Salmo 69, versículo 33. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Eu quero dizer que Deus ouve os necessitados e não despreza
os cativos. Deixa eu lhe dizer, Deus, nesta hora, está inclinando os seus ouvidos para te atender. Aleluia! Esta necessidade que você está passando, que você está enfrentando, esta necessidade que você precisa que seja solucionada, não sou eu, mas é uma palavra profética vinda do céu, que eu estou investido dessa autoridade para te dizer. Eu vou repetir o versículo e você que está me assistindo, tome posse, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus queridos, por que esta mulher recebeu a resposta quando o profeta começa a falar, declara-me o que é que tens em casa? Já era Deus usando o profeta para começar a trazer solução para a vida daquela mulher. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer que Deus está usando meus lábios aqui e já vai começar a trazer solução para a sua casa. Já vai começar a trazer solução para a sua vida, para a sua família. O profeta designa logo uma palavra de vitória para a vida daquela mulher. Ele diz no versículo 3, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha que coisa interessante. O que é que fez Deus dar a direção? O que é que fez Deus usar o profeta e encaminhar aquela mulher a pedir vasos emprestados para multiplicar o azeite? É porque a misericórdia divina chegou até a casa daquela mulher. A misericórdia divina chegou até a vida daquela mulher. Deus atendeu a oração daquela mulher, não é porque ela era pobre, não é porque ela ficou viúva e nem porque ela estava endividada. Ué, pastor Márcio, que contradição é esta? Deixa eu te explicar. Deus atendeu aquela mulher foi porque ela clamou, ela buscou uma solução. Tá entendendo? Enquanto você fica dando uma aí de coitadinho ou coitadinha, só chorando, não vai resolver. Você tem que se dirigir a Deus e clamar. Você tem que buscar a presença de Deus. Quando você dilata os seus lábios e começa a clamar, começa a pedir, Deus começa a agir. Olha, o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que diz o Salmo 116 também, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Se você ficar calado, não tem solução, mas se você clamar, Deus vai ouvir a sua voz, Deus vai ouvir a sua súplica. Deus é tremendo. Eu quero dar glória ao nome de Jesus, porque Ele está presente aqui. E eu sei que a unção de Deus está ultrapassando a tela desse telefone, desta televisão, está ultrapassando a tela desse tablet, ou qualquer meio de comunicação que você esteja me assistindo, desse computador. O Espírito de Deus está indo aí agora onde está você. E eu quero lhe dizer, clame, 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 porque Deus está agindo. A Bíblia diz que então o profeta disse, vai, pede para ti vasos emprestados. Sabe qual foi a dinâmica do milagre? É que ela teve que também ter a sua participação. Não adianta você ficar parado, lamentando, chorando. Tem que ter ação. O profeta disse, vai. Sabe, quando ela se levanta, convida os filhos e vai buscar vasilhas emprestadas, nós aprendemos outra lição. Deus sempre tem uma forma de agir, mas eu não posso ficar parado.
eu não posso ficar também apenas chorando no canto. Não, eu tenho que operar a minha fé. Você precisa operar a tua fé. Você precisa utilizar a tua fé para que o milagre aconteça. O profeta disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Você lembra uma das primeiras falas, quando eu falei aqui no início dessa mensagem, que quando os credores chegaram, ficaram na porta dela, no portão, antes do quintal? Você lembra que eu disse que possivelmente toda a vizinhança ficou sabendo daquele lapso de dívida daquela mulher? A vergonha se instaurou na vida daquela mulher, na área da moral. Agora você vê Deus tratando e trabalhando na mesma área que ela foi ferida. O Senhor diz para ela através do profeta: vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não pouco. Isso fala de que para eu receber milagre da parte de Deus, eu preciso também ter um bom relacionamento. Isto fala de comunhão. Pessoas que passam na frente da casa do vizinho, não tem coragem de dar uma boa tarde, não tem coragem de dar uma boa noite ou um bom dia, não tem coragem de se comunicar. Outra coisa, cristãos dentro da igreja, um passa pelo outro, não dá a paz do Senhor, ou se senta ao lado, continua quieto como que se não tivesse ninguém ali do lado. Não tem como ter milagre na vida de quem não tem comunhão. A unção de Deus só é liberada quando o povo de Deus está unido. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, e chegando, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, não estavam desunidos. Olha só, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som impetuoso, veemente, encheu toda a casa em que estavam assentados e foram repartidas por eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios e começaram a falar em novas línguas. O Espírito Santo desceu e batizou todos que estavam unidos. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que vai até as orlas dos seus vestidos. Isso fala de uma unção plena na sua totalidade. O óleo que desce na cabeça vai até a planta dos pés. Isso significa que Deus não unge o crente pela metade, ele o unge por todo, ele unge da cabeça aos pés. A bênção de Deus é completa, mas é só para quem vive em união. Não tem como um crente ser ungido e não ter comunhão com seu próximo. Para que a bênção de Deus superabunde na minha vida e chegue na minha casa e chegue na tua casa, é necessário termos comunhão. Aquela mulher pediu vasos emprestados, não poucos, pediu muitos. Aí, quando a casa estava cheia de vasos, o profeta falou para ela: entra agora na tua casa, fecha a porta, fica só você e teus filhos aí. E desta botija que você falou, que é pequena, que tem azeite, deita ela agora sobre os vasos. Traz vasos, mas bastante vaso, disse o profeta para ela. Bastante vaso, enche a sua casa aí de azeite, mas traz vaso vazio. Mas deixa eu te dizer um detalhe aqui na unção do Espírito Santo. Para que os vasos fossem cheios, eles teriam que estar vazios, eles teriam que estar limpos. Sabe o que significa isto? A Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Você que está me assistindo também é templo, morada do Espírito Santo. Mas para que você seja cheio de Deus, para que o Espírito Santo faça morada em você, você tem que estar limpo, eu tenho que estar limpo. Os vasos tinham que estar vazios, mas tinha que estar limpo, porque vaso cheio de poeira, cheio de sujeira, ia contaminar o azeite, e o azeite não se mistura com sujeira. Óleo nenhum se identifica ou se mistura com sujeira. Sabe, tem gente que Deus quer encher,
Tem gente que Deus quer operar um grande milagre, mas está entulhado de poeira, está cheio de sujeira. Deus não vai encher vaso cheio de sujeira. O vaso tem que estar vazio. O rebicobalabaxandarabagai, decobidalaxandereplapla sobicobandara súbia, deplobinaste cobandara shebinaia. Quantos que estão cheios de sujeira, quantos que estão cheios de poeira, poeira da mentira, uma fagulhazinha de cobiça, é isso mesmo, sujeira do adultério, sujeira da fornicação, sujeira de tantas coisas imorais, e querem ser cheios do Espírito Santo, querem ter milagre. O profeta foi bem taxativo: enche a casa de vasos, mas o azeite só vai ser deitado no vaso que tiver vazio. Porém, esse vazio aqui tem também uma opção: o vaso tinha que estar limpo, porque o azeite, volto a falar, não podia se contaminar. Isso significa que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo faça morada em mim, eu tenho que estar com o meu interior limpo, vazio do meu eu, vazio das minhas vaidades, vazio de tudo aquilo que não presta, e tenho que me encher de Deus. Derebicalamantocobidarasébia. Deleplaplastecobandaraxubinaia. Se enche de Deus nesta hora, meu irmão. Se enche de Deus nesta hora, minha irmã. Se encha de Deus. Os vasos estavam na casa. O profeta diz: agora fecha a porta entre você e os teus filhos, para que o azeite comece a ser multiplicado. Por que a porta tinha que estar fechada e não aberta? Olha, na hora que Deus está trabalhando, é um particular entre você e Deus. Notoriedade é só na hora que o milagre já está pronto, mas enquanto Deus está trabalhando, fica um particular entre você e Deus. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus fala para nós em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que o vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Sabe, tem momentos na nossa vida que Deus quer privacidade. É você e ele e você. Não adianta trazer multidões, não adianta popularidade. Sabe qual o problema que está acontecendo nos dias de hoje? Muita gente em que Deus quer operar na vida, ao invés de buscar um particular com Deus, estão querendo buscar popularidade. Na hora em que Deus está trabalhando, não adianta, é um particular. Vejamos, quando o Senhor Jesus foi convidado para ir até a casa de Jairo, aleluia, quando Jesus chega na casa de Jairo, porque a filha dele estava morta, Jesus disse assim, está no Evangelho de Mateus: a menina não está morta, mas dorme. Aí começaram a zombar e rir de Jesus. Aí sabe o que Jesus falou? Vocês, multidão, fiquem lá fora. Comigo só vai entrar no quarto da menina Jairo, a esposa, e eu quero 3 discípulos que andam comigo, mesmo tendo 12, só vai entrar esses 3, Pedro, Tiago e João. Sabe o que eu aprendo com isto? Jesus tinha 12 discípulos, 11 ficaram lá fora, só entrou 3, porque esses 3 tinham mais intimidade, mais comunicação com o Senhor Jesus, e por isto viram o agir de Deus mais próximo, viram o agir de Deus tete a tete, a olho nu. Muita gente quer receber milagre, até tem nome de discípulo, mas não tem experimentado o sobrenatural bem de perto. Sabe por quê? Está faltando um particular com Deus, está faltando intimidade com Deus. Estamos vivendo em um momento, em um tempo que muita gente acha que ser profeta de Deus é buscar notoriedade. Nada disso. Quem foi que falou que ser profeta é ficar famoso?
Pelo contrário, profeta é aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, vai onde Deus quer que ele vá e só fala aquilo que Deus manda. Agora, quem busca popularidade, fala o que o povo quer, vai onde quer e só busca multidões. Eu quero dizer que as maiores pregações do Senhor Jesus foi quando tinha poucas pessoas. Um dos maiores sermões que todo seminário teológico nos ensina, que foi pregado por Jesus, foi quando ele evangelizou aquela mulher samaritana. Só estava Jesus e aquela mulher. Um dos maiores sermões de Jesus. Sabe por quê? Não importa a quantidade de pessoas. Quando você está com o propósito de fazer a vontade de Deus, você não busca notoriedade, você não busca popularidade, você busca a presença de Deus. Não é o homem que traz notoriedade, não é o homem que traz popularidade, é a presença de Deus que faz o nosso ministério ser reconhecido. E é bom lembrar que eu estou pregando aqui na internet, não é porque estou em busca de notoriedade, não. É apenas obediência à voz do Espírito de Deus que me incomodou para estar pregando a palavra de Deus. Olha, pregando aqui na internet, eu tenho alcançado pessoas em outros países. Não vou ficar citando o nome dos países aqui, até por causa do tempo, o sermão é um pouco curto. Mas deixa eu lhe dizer, se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, jamais eu estaria pregando em alguns países fora do Brasil. Sabe por quê? Isto é obedecer à voz do Espírito Santo, é obedecer à voz do Senhor Jesus. E claro, quando o Senhor aqui usa o profeta dizendo, fecha a porta, tem outra lição também. Sabe por que tem muita gente endividado? Porque está com a porta do cartão de crédito muito escancarada. É isso mesmo, não pode ver um cartão de crédito, vamos almoçar no shopping, vamos jantar no shopping, vamos para a churrascaria, vamos trocar de imóvel, vamos e vamos e vamos. E ele sabe que o orçamento mensal dele tem um padrão, mas ele sempre quebra o protocolo, ele ultrapassa aquele padrão salarial da família e depois fica culpando Deus e fica se culpando dizendo que a vida está ruim. Não, eu estou tomado de Deus aqui para te dizer, fecha a porta para a gastança. Se você quer mudança de vida, não estou mandando você ser pão duro para sua família não, mas observe o seu orçamento, põe a tua mão linda, querida, onde você alcança, para depois o nome de Deus não ser envergonhado, para você não ser envergonhado, para a sua família não ser envergonhada, sua esposa, seus filhos, você. Sabe por quê? Coisa triste é a pessoa estar passando na rua e o ímpio dizer, ah lá vai o crente mal pagador. Olha lá vai aquela mulher que compra e não paga, lá vai aquele crente que compra e não paga, e agora está indo para o culto adorar a Deus. Ei, Deus está dizendo aqui, fecha a porta para o desperdício. Outra coisa, o profeta diz assim, fecha a porta, fica você e teus filhos no meio dos vasos. Sabe o que significa isto? Vaso, na tipologia bíblica, é o recipiente do Espírito Santo. O meu corpo é um vaso de Deus. O teu corpo é o vaso de Deus, onde deve ser cheio do Espírito Santo. Então eu aprendo outra coisa aqui na tipologia bíblica. Nós devemos estar com a porta fechada para notoriedade, publicidade e estar a sós com Deus. Devemos ter o nosso momento de comunhão com Deus. Aleluia! Devemos ter o nosso particular com Deus. O profeta disse, tu e teus filhos, fique lá dentro da sua casa, deita o azeite e enche as vasilhas. Aleluia! Glória a Deus! Outra lição que eu aprendo aqui, nós devemos estar perto de quem está cheio. Devemos andar junto de quem está cheio de Deus. Veja que aquela mulher e os seus filhos ficaram entre os vasos que estavam vazios, porém se enchendo de azeite,
Aleluia. De calabanchorebandarachébia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pare de andar com quem está vazio de Deus. Ou você vai contagiar quem está vazio de Deus, ou quem está vazio de Deus vai te contagiar com trevas. Mas a palavra de Deus nesta hora é para que você ande com quem tem Deus. Fique perto de quem está cheio de Deus, porque quem está vazio de Deus não tem nada para passar para você. De calabaço e de covalabachandarabanaia. O profeta disse: feche a porta, e começa a estar entre os vasos. E daqui a pouco, quando aquela mulher pega o vaso e começa a botija encher os vasos, e os filhos iam trazendo, ia enchendo, ia trazendo, ia enchendo, ia trazendo, ia enchendo. Glória a Deus, aleluia. Enquanto tinha vaso, Deus foi enchendo de azeite, Deus foi multiplicando. Agora veja que aquela mulher estava debaixo de uma autoridade profética. O profeta disse para ela: é você que vai pegar a botija, seus filhos só vão trazer os vasos, seus filhos serão os teus auxiliares, mas através das tuas mãos, quando você deitar a vasilha, o azeite que cair vai se multiplicando na mesma hora, na mesma proporção em que ele for enchendo os vasos e for caindo. Sabe o que significa isto? Quando eu estou em obediência a uma palavra profética liberada por Deus, as minhas mãos começam a transmitir milagre. Aquela mulher viu, através do deitar da mão dela na botija de azeite para os vasos, o azeite ser multiplicado. Sabe o que significa isto? Para que o milagre chegue dentro da minha casa, chegue na minha vida, para que o meu ministério tenha vida enquanto eu prego, eu tenho que estar debaixo da autoridade do meu pastor. Sabe por quê? Se eu sair sem a bênção do meu pastor, eu vou até deitar a botija, mas o azeite não vai cair, não vai multiplicar. Mas se eu estou debaixo da palavra do meu pastor, vai na paz, que Deus te abençoe. Tudo que eu falar em nome de Deus vai se cumprir, porque eu estou debaixo e credenciado por uma bênção de um homem de Deus. E eu não saio para pregar, não viajo para pregar sem a bênção do meu pastor, de forma alguma. Aleluia! Deixa eu te dizer algo aqui. Enquanto aquela mulher deitava o vaso, enquanto aquela mulher deitava a botija, os azeites iam multiplicando, multiplicando, e os filhos iam trazendo os vasos. Trazendo os vasos. Aleluia. Dereminácia cobandarachébia. Os filhos iam trazendo os vasos. Daqui a pouco está ela enchendo mais outro vaso. Aí ela pergunta para o filho: tem mais vasilha? Aí o filho falou: não, mãe, parou, acabou. A casa estava tomada de vasos, estava cheia de vasos. Aleluia. Mas era azeite para tudo que é lado. Aleluia. Aí, sabe o que aconteceu? Quando o filho fala: acabaram-se as vasilhas, o azeite parou. Sabe o que significa isso? Enquanto tiver alguém disponível para ser cheio de Deus, Deus vai encher. Você que está me assistindo nesta hora, através da internet, eu quero dizer que se você se colocar disponível para Deus, Deus vai te encher. Se você se disponibilizar para o Senhor, com certeza, Ele irá te encher. Se coloque à disposição do Espírito de Deus, porque Ele irá te encher. Aleluia! Acabaram-se os vasos. Aí ela viu que a casa estava cheia de azeite, cheia de vasos. Sabe o que ela fez? Ela foi então, no versículo 7, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Outra lição que eu aprendo: Deus liberou a bênção para ela.
mas ela foi consultar ao profeta o que ela ia fazer com a bênção. Que coisa maravilhosa, que coisa linda! Quantos que buscam, pedem o milagre, quando o milagre chega, ele não pergunta para Deus como vai administrar aquela bênção. Pergunte a Deus, peça direção. Sabe por que muita gente tem se perdido, mesmo quando está com a bênção na mão? Porque não tem pedido direção a Deus, como estar, como proceder diante de tal bênção, de tal milagre recebido. Aquela mulher, deixa essa lição para nós. Tudo de que você receber de Deus, de tudo, peça direção a Ele. Aí o profeta diz assim, ela diz assim para o profeta, profeta, a casa está cheia de azeite, está cheia de vaso. Todas as vasilhas que eu pedi emprestado aos meus vizinhos, eles me emprestaram. Aleluia. Sabe? Aí o profeta diz para ela, o seu problema no início que você veio ter comigo era qual? Ela falou, dívida. Então, vai, paga a tua dívida. Paga toda a tua dívida. Depois, tu e teu filho vivei do resto. Vendei o azeite. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Sabe o que eu aprendo aqui? No início desse episódio, ela aparece como uma mulher necessitada, ela aparece no cenário como uma mulher pobre, mas no final aqui, Deus o torna empresária. Sabe por quê? O profeta fala para ela assim, vai, vende azeite, paga a sua dívida. Aleluia. No início desse episódio, ela começa clamando. Já no final, ela termina aqui esse episódio perguntando a direção, pedindo a direção do que fazer com a bênção recebida. De uma mulher falida, pobre, agora Deus o torna empresária. O profeta diz assim, vai, vende azeite e paga a tua dívida. Sabe o que eu aprendo aqui? Em 1 Samuel, capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que é o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece. Vou ler para que você entenda. 1 Samuel, capítulo 2, para você entender a origem do milagre de todas as pessoas, é Deus. Não é porque ela nasceu num berço de empresário, não é porque o pai é rico, a mãe é rica, ou fulano de tal é rico, chegou com a quantia e deu. Não, tudo é de Deus. Olha só, 1 Samuel capítulo 2, verso 6 em diante. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou-se sobre eles o mundo. O segredo do milagre é Deus, é Deus, é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Paga a tua dívida. O profeta não disse para ela assim, parcela a tua dívida. Não. Ele disse, quita, paga a tua dívida. Sabe o que Deus está falando aqui nesta hora? Seu problema não será fracionado, diluído, não. Deus vai dar uma solução completa. Lamandaramachanderébia. Esta enfermidade aí, em nome de Jesus, seja curado agora de todo mal. Sai todo mal em nome de Jesus. Esta porta de emprego, você que coloca currículo
e chora e vai de um lado para o outro, pede ajuda a vereador, a deputado, já pediu ajuda ao prefeito, já pediu ajuda a empresários, já pediu ajuda a quem pode te ajudar e ninguém fez nada. Em nome de Jesus, eu estou investido de uma autoridade espiritual aqui, a autoridade que veio do céu, a autoridade de Deus, em nome de Jesus. Esta porta se abrirá. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor Jesus diz: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e eu tenho a chave que fecha e ninguém abre. Em nome de Jesus, o Senhor está abrindo uma porta para você. E outra, o profeta disse: vai, paga a tua dívida. Nada será feito pela metade. A dívida foi quitada. Depois ela viveu do resto, de todo o azeite. Azeite naquela época era uma matéria-prima caríssima. Somente os grandes produtores de oliva poderiam produzir grandes quantidades de litros de azeite. Não sabemos quantos litros de azeite Deus multiplicou na casa daquela mulher. Sabemos que por este episódio ela nunca mais passou necessidade. Enquanto ela viveu sobre a face da terra, tinha azeite para sustentá-la. Ela vendia, tá bom? As pessoas sabiam o endereço dela, iam na casa dela comprar azeite, porque ela era uma das empresárias que vendia azeite, sabe? O seu endereço pode ter sido um endereço de falência, um endereço até mesmo de prenúncio de falência, ou até mesmo de vergonha, de dor, não é verdade? Mas eu quero dizer que esse processo aí que você ia gerar de danos morais não vai ser necessário. Sabe o que aconteceu com os credores? Eles estavam olhando assim para a mulher na porta da casa dela e esperando enquanto ela foi lá falar com o profeta. Eles falaram: queremos levar seus 2 filhos, queremos levar os seus 2 filhos, queremos levar, nós vamos levar. Quando Deus multiplica o azeite daquela mulher, os mesmos que chegaram de nariz em pé, dizendo: vamos levar os seus filhos para ser nossos escravos, quando a mulher chega cheia de azeite e quitou a dívida, os homens calaram-se, voltaram para o seu lugar de origem, porque aquela mulher estava cheia de azeite. Deus havia enviado solução para aquela mulher. Eu quero dizer que o que estava batendo na sua porta, de peito empinado, cheio de orgulho, não é verdade? Deus está calando a boca deles agora. O Senhor está calando a boca dos teus inimigos. O Senhor está calando a boca dos teus adversários. Xandarabagai, decobalaba xandarabagai. Você não vai perder seus filhos para Satanás. Você não vai perder seu casamento para Satanás. Você não vai perder sua saúde para Satanás. Você não vai perder a unção de Deus que está na tua vida para Satanás. Sabe por quê? O Senhor está multiplicando. O Senhor está trazendo azeite. O Senhor está trazendo unção para a tua vida. O jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia! Aquela mulher viveu plenamente, porque Deus multiplicou o seu azeite através do profeta Eliseu. Sabe o que significa isto? Deus usa homens como instrumentos de bênção para outras famílias, para outras pessoas. E o Senhor quer usar você para abençoar outras famílias. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. E você que está me assistindo, se ainda não é evangélico, não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele tem a solução para todos os seus problemas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E você que está me assistindo, quiser me convidar para estar pregando na sua igreja, eu sou o pastor Márcio Gomes, telefone DDD 21 97272 4894. Congrego na Assembleia de Deus em Rio da Areia. Meu pastor presidente é o pastor Erinaldo João dos Santos. É membro da diretoria da SEADER, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus
do Rio de Janeiro, ligado à CGADB. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.